Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Uma palavra hoje para o nosso coração, fica até o final, Deus tem uma palavra para você, tenho certeza que Deus ele vai falar contigo no dia de hoje, né? Continuando a série, qual eu fiz, né? Qual eu iniciei, e no dia de hoje, como Deus quer ser servido, né? Como eu devo servi-lo? Uma das maneiras de servir a Deus, com gratidão, reconhecimento da glória dele, reconhecimento de que ele é Deus, de que ele é Senhor. E o porquê, irmãos, a gratidão ela é tão importante. O porquê, vou explicar a vocês dentro da psicologia, né, dentro da razão e na Bíblia, o porquê a gratidão ela é tão importante. Por que Deus quer que a gente seja grato, né? Não é que ele precise disso, é que eu preciso, o meu corpo precisa, a minha alma precisa disso, o meu espírito precisa. Iremos trabalhar no dia de hoje o porquê a gratidão ela é tão importante para o ser humano. A Bíblia diz: por tudo dai graça, lá no livro de Filipenses 5 e o 20 e o 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade. Então é a vontade de Deus que você seja grato por ti, né? E o que é gratidão? Vamos começar aqui, gratidão. Ela é o sentimento de reconhecimento. É quando eu reconheço, né, o que Deus tem feito, né? Não somente quero que ele faça outras coisas, mas reconheço o que ele já fez. Eu reconheço o que Deus já fez, o que ele já colocou na minha mão, do que ele tem feito por mim. Então o significado da palavra gratidão é o reconhecimento e apreço por algo bom que recebemos, seja de Deus, seja de outra pessoa, da vida. É mais que um dizer obrigado, é mais do que dizer obrigado. É um estado de coração, é quando sentimos no coração aquele sentimento de gratidão. Um coração grato. A Bíblia diz lá no Salmo 100, né, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Serva ao Senhor com alegria e se apresente diante dele com canto, com coração grato, com gratidão. É dessa maneira que Deus quer ser servido, com gratidão. Aí em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo ele também falou: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça, né? Expressar a Deus os meus sentimentos, o que eu estou precisando, as minhas necessidades e agradecer pelo que ele já fez. Até mesmo pelas situações difíceis, devemos ser gratos, né? Porque traz ensinamento. As situações difíceis, irmãos, traz ensinamento, né? No dia de hoje, né, eu estava lembrando de um assunto, né, qual eu passei uma situação bem difícil, e eu estava lembrando a Deus, né, nas minhas orações hoje pela manhã, eu lembrando ao Senhor: Deus, muito obrigado, porque eu vi, irmãs, em mim uma transformação. Eu vi em mim uma mudança, com aquilo que Deus permitiu. Eu não sabia que eu estava agindo daquela forma, que eu estava. Então, Deus ele permitiu uma situação, Deus permitiu para mostrar o que estava dentro do meu coração. Então, eu fui grata a Deus porque eu vi mudança na minha vida e eu quero cada vez mais estar perto dele. É o nosso desejo, tem que ser assim, cada dia mais estar perto dele, reconhecendo a dependência dele. E se Deus não tivesse permitido aquilo, eu não sei, né, como seria. Então, hoje eu estava lembrando da situação e agradecendo a Deus pelo que ele já fez na minha vida, né? Até mesmo a aprovação que muitas vezes veio para nos moldar, né? Então, a gratidão, irmãos, na psicologia, eu vou mostrar a vocês dentro da psicologia também. Olha, no Novo Testamento, a palavra gratidão, ela significa reconhecimento dos benefícios, reconhecer que tudo é de Deus. Como o Jó, ele falou: nu vim a este mundo e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É reconhecer que quando você veio para esse mundo, você não tinha nada. Se hoje você tem um sapato, se hoje você tem uma roupa, independente da roupa que você tenha, foi Deus quem te deu. Então, é um reconhecimento dos benefícios de Deus. O sol, a lua, a água que eu bebo, que muitas vezes eu não dou importância, eu só vou dar importância se eu for lá para o sertão, eu vou ver a necessidade do povo lá e vou saber como é, né? A importância de ter um copo de água, de ter água no meu chuveiro, de ter água na minha casa, né. Então é um reconhecimento, né, de que Deus, ele já tem feito por mim. Não vou falar tão somente de pessoas, né, o que as pessoas fazem, devemos ser gratos também por alguém que me deu alguma coisa, me ajudou de alguma forma, né, porque tem muitas pessoas também que são ingratos, né. Há pessoas que, por exemplo, ajuda, aí faz alguma coisa, aí ela foi fazer, por exemplo, assim, eu tô doente, alguém veio na minha casa me ajudar em fazer o meu alimento. Aí errou muito no sal, aí eu começo a reclamar: "Essa pessoa é assim, assim". Irmãos, mas eu tenho que entender a intenção daquela pessoa, que foi me ajudar. Então foi uma intenção boa, ela errou porque ela é humana, mas foi uma intenção boa, então que possamos ser gratos. Não olhar somente os defeitos, a gratidão ela abre os nossos olhos para uma coisa, olha, irmãos, é algo surreal, é algo que não tem palavras para explicar, quando a gente é grato. A pessoa grata
a forma dela ver a vida, ela vê de maneira diferente que uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata só faz murmurar, só faz reclamar, mas uma pessoa grata, ela vê a vida de maneira diferente, irmãos. De forma diferente, né, quando a gente é grato. E depois no final do vídeo, né, fica até o final, que no final do vídeo eu vou ensinar, vou mostrar para vocês como eu faço para obter esse sentimento de gratidão, porque é um estado de espírito, não é somente de boca, de palavra. É um estado de espírito, é dentro do coração que eu preciso sentir esse sentimento, né? É uma mudança de atitude, é uma decisão de mudar. E na psicologia, irmãs, psicólogos, né, o que é a razão, porque muitas vezes a gente mostra somente um lado da Bíblia, mas a Bíblia, tudo que a Bíblia fala, irmãs, é comprovado pela ciência, é comprovado pela razão também. Porque muitas pessoas só buscam a razão, mas dentro da Bíblia, irmãs, a Bíblia foi escrita há uns 4.000 anos atrás, temos 2.000 anos depois de Cristo, e ela foi escrita o quê? Muito tempo depois que foi o Antigo Testamento, então é um livro muito antigo, e mesmo assim Deus ele já sabia, então tudo de graça, no Antigo Testamento Deus ele mostra também, mostra na guerra de Josafá, eu acho bem interessante aqui Josafá, ele falou, Josafá Deus ele não mandou Josafá colocar cantores na frente, muitos hinos, muitas pessoas pensam isso porque não vê o contexto do texto, mas Josafá, Deus ele não mandou Josafá fazer isso foi um querer dele, foi espontâneo de Josafá. Aqui a Bíblia ela mostra, ela é bem clara que Josafá depois que Deus falou com ele se prostrou, também todo Judá e os levitas se levantaram, Deus não disse assim, se levante e me louve, não. Eles de espontânea vontade se levantaram, começaram a louvar o nome do Senhor. E ele se aconselhou, o 20 e o 21 diz que Josafá se aconselhou com o povo, se aconselhou com o povo como devia agir. E o povo, os anciões ali que estavam ali para ajudá-lo, aconselharam, mostrou para ele, né, que o gratidão, ela faz a gente dormir melhor. Quem é grato dorme melhor, né. É um sentimento de liberdade, você vê a vida de maneira diferente, porque quem é grato, irmãs, ele vê uma formiga e ele agradece. Mas quem não é grato, irmã, só vê as coisas, por exemplo, assim, vou mostrar um exemplo, um copo de água meio, né. Quem é grato, agradece a Deus, vai olhar aquele copo e vai agradecer, porque ainda tem água para beber, ainda tem água para ele matar a sede. Mas se uma pessoa ingrata, ela vai olhar para aquele copo, ela não vai ver água, ela vai ver o que está faltando. Porque quem não é grato, que não tem um sentimento de gratidão, ele só olha os defeitos, só olha o que está faltando, a escassez, tem um olhar de escassez, né, mente desértica, só olha o que está faltando, não olha o que Deus já fez, né. Então devemos ser gratos pelo que Deus já fez, porque o que Ele já fez por nós, Ele enviou seu Filho para salvar minha alma e a tua alma, estaríamos perdidos. Ele me trouxe a esse mundo, me deu o privilégio de viver, de o conhecer. Vocês imaginam, sabem quantas pessoas vieram a esse mundo e nunca ouviram falar de Jesus? Morreram sem paz, sem salvação, mas ele me escolheu, ele te escolheu, então devemos ser gratos a ele por isso também, pela nossa salvação. E a psicologia ela mostra que dorme melhor, né, tem a saúde mental melhor, ela ativa o nosso cérebro, irmãs, para coisas, boas, ações boas, energias boas. Eu vou mostrar isso a vocês. Né, filho? São mais felizes, pessoas mais felizes, sofrem menos doenças psicossomáticas, menos doenças, pessoas gratas, elas têm menos problema de depressão, menos problema de ansiedade, são sujeitas a passar também, porque a ansiedade e a depressão, ela não só vem do emocional, ela vem também de remédios que ativam aquilo ali e muitas diversas outras circunstâncias, mas o estado de espírito em gratidão, ele livra mais a gente, eles são mais, quem não é grato é mais sujeito a ter esses problemas, essas situações difíceis. Vou mostrar para vocês aqui, né, de acordo com a psicologia, sobre a gratidão. Ela ajuda a saúde física, né, o nosso físico, o nosso corpo ele muda, né. Não estou dizendo de aparência, ele muda relacionado à saúde dos nossos órgãos, né, o nosso cérebro. Eu já expliquei para vocês que o cérebro ele reage ao que eu vejo, ao que eu ouço, então se eu vejo a vida de forma diferente, eu vou pensar em menos coisas negativas, e aqueles pensamentos positivos, mãe, pensamentos negativos, como eu já falei, quando eu penso um pensamento negativo, ativa no meu cérebro, ele começa a mandar estímulo para o meu corpo, energias negativas que vão agir no meu corpo com doenças, mas quando eu começo a pensar nas coisas boas, lembrar das coisas boas, ser grato, né, pela minha casa, ser grato, pensar nas coisas boas, foco nas coisas boas, o meu cérebro ele vai começar a mandar estímulos positivos para o meu corpo. Estímulos do prazer, vai ativar o prazer, vai ativar a satisfação, o contentamento, né. Eu começo, pô irmãos, você quer fazer um teste?
acorde pela manhã, antes de qualquer coisa, porque a gente acorda é uma correria. Eu vou falar isso aqui só no final. No final eu falo sobre isso aqui, que é como eu me tornar grato, né? Como eu mudar de um estado de ingratidão para gratidão. No final do vídeo eu falo. Estudiosos, eles mostram que pessoas gratas, elas dormem melhor, têm menos dores, cuidam melhor do seu corpo, são menos estressadas, são mais humoradas, né? É um estudo feito, ele comprovou isso. E ela muda o foco do nosso cérebro, porque muitas vezes a gente foca no problema, como eu já disse, um copo meio de água. Muitas vezes eu foco no vazio que está no copo, mas quando eu sou grata, eu foco no que ainda tem. Então eu sou grata porque ainda tem água para eu beber. Eu não vou morrer porque ainda tem um pouquinho de água para eu beber. Então ela foca, muda o foco do nosso cérebro, ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer, à recompensa, à empatia, né? Como o hipotálamo, que é responsável por essas áreas, o córtex frontal. O nosso cérebro é dividido em 3 partes, né? Tem um córtex frontal, que é aqui, né, entre as sobrancelhas, dentro da nossa cabeça, é lógico. E tem 3 áreas, né, mas eu não vou falar das outras áreas, mas essa área é a área responsável por isso. E ela ativa, né, nessa área o prazer, o contentamento. O cérebro vai começar a mandar estímulos positivos para o teu corpo, né? Aqueles estímulos positivos, você vai começar a se alegrar, vai começar a ser mais feliz, né, mais contente, né, quando vê as pessoas se alegrar mais, né, a sua forma de se comunicar com as pessoas. Uma pessoa grata, ela é assim, mas ela é uma pessoa alegre, uma pessoa contente, uma pessoa satisfeita com o que tem, né. Ela ajuda a mente a se concentrar mais nas coisas boas, como já foi dito pela 3ª ou 4ª vez aqui, como o copo de água, o exemplo, né. A focar nas coisas boas. Quando eu sou grata, a minha visão é diferente da visão da pessoa com a visão da pessoa que não é grata, que vive, né, a mentalidade de escassez. Ela quando olha, ela vai ver só a escassez, o que está faltando, vai começar a reclamar. "Não, mas não vai dar para matar minha sede, está faltando não sei o quê", mas não olha para o que já tem. Quem é ingrato, irmãs, ele quer cada vez mais, mas não agradece pelo que já recebeu. Uma pessoa ingrata, como eu já falei, uma pessoa vem para ajudar ela, se errar em alguma coisinha, ela não vai focar no que aquela pessoa fez de bom, ela vai focar no que fez de ruim. Mesmo assim é parar com Deus, né. Por isso que Deus, ele quer a gratidão de nós, porque quando a gente é grata, a gente foca nas coisas boas que Deus já fez, né, não só nas situações difíceis. Mesmo na situação difícil, uma pessoa grata, ela consegue ver algo bom. Veja Davi. Davi, quando estava correndo do seu filho Absalão estava perseguindo Davi, né, tinha tomado o reino e Davi estava correndo, subindo, e a Bíblia diz que tinha um homem, não lembro o nome dele, se era Simei, não lembro se era Simei, e ele começou a tirar pedra em Davi, jogar poeira para o alto e amaldiçoar Davi, né, dizendo que Davi tomou o trono de Saul e agora estava pagando com seu filho. E Davi, ele conseguiu enxergar naquilo uma coisa boa, conseguiu ver Deus naquilo ali. Uma pessoa ingrata, ela não faria isso. Ela começava a reclamar: "Deus, por que o Senhor está permitindo isso? E eu sou teu servo e eu faço isso, eu oro, eu busco, e por que o Senhor está permitindo isso?" Davi não. Davi era um homem grato pelo que Deus ele tinha feito a Davi. Ninguém vê Davi reclamando quando estava na caverna de Adulão. Ninguém vê Davi reclamando quando estava no deserto sendo perseguido por Saul. Ele reconhecia Deus, ele sabia que era um processo que Deus estava permitindo na vida de Davi para algo na frente. Ele via Deus. Quem é grato vê a ação de Deus em tudo. E Davi, ele disse, os servos de Davi disseram, era um exército, irmãos, homens armados. A Bíblia mostra, né, como eram os guerreiros de Davi, homens valentes. E eles podiam matar aquele homem sozinho. Mas Davi disse, não, vocês não vão matar ele não. Se Deus mandou que ele me amaldiçoe, quem sou eu para não aceitar a vontade de Deus? Né? Então veja Deus nas pequenas coisas, veja Deus nas tribulações, veja Deus em toda a situação. Seja grato, né? Deus, irmãs, ele exige de nós isso, que a gente veja a ação dele em tudo, né? Muitas vezes Deus está tratando, mas é para lá na frente. Eu preciso de mudança. Eu preciso mudar. Muitas vezes eu estou agindo de uma forma e eu não estou entendendo. Mas as pessoas veem que aquilo ali vai me prejudicar. Então Deus, ele permite algo na minha vida para tratar aquilo ali, para que eu viva melhor, né? Os meus relacionamentos, a minha maneira de me expressar, a minha maneira de falar com as pessoas, né? Então lá na frente eu vou ver. A Bíblia diz, quando Deus ele falou para Pedro, Jesus ele falou: "O que eu faço hoje, tu não sabe agora, mas saberás depois." Então seja grato a Deus pelo que ele tem feito, mesmo nas tribulações. Seja grato, como o apóstolo Paulo ele falou, né? A lei do contentamento. Se contentar com o que tem, não querer cada vez mais, se contente com o que você tem, com o que Deus já te deu. Isso vai te trazer um estado de espírito de gratidão,
de regozijo, vai tirar a ansiedade, a inquietação de querer logo, de querer as coisas que você não tem condições, que estão fora do teu alcance, como o salmista Davi ele falou no Salmo 131, né. Não busco, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Fiz calar, sossegar a minha alma como criança, né, desmamada nos braços da sua mãe, assim é minha alma para comigo, né. Ele disse que ele tinha se desprendido dessas coisas, que agora se tornou um estado de gratidão, vendo, focando nas coisas boas da vida. Então, de acordo com a psicologia também, irmãs, faz bem, como eu já falei para você, ativa no nosso cérebro o hipotálamo e o córtex frontal, que é responsável por essa área de prazer, de contentamento, ajuda a mente a se concentrar em coisas boas, bloqueia emoções tóxicas. Como eu já falei, quando a gente é ingrata, a gente começa a pensamentos negativos, de murmuração, de reclamação, o nosso cérebro ele começa a se intoxicar, fica tipo intoxicado, ele começa a vir energias negativas, porque o teu cérebro ele não distingue o real do imaginário, e para ele aquilo ali está acontecendo. Ele começa a criar, gerar emoções negativas, gerar energias negativas, né, que vai encher o teu cérebro muitas de ansiedade, de depressão, de problemas psicossomáticos. Mas a gratidão, irmãos, o estado de gratidão, ela ativa coisas boas, né, para o nosso corpo. Então melhora a circulação sanguínea, melhora, você relaxa, o teu cérebro ele relaxa, você se sente, irmãos, eu não sei explicar como é se sentir, né, ter uma vida, quando a gente tem uma vida grata, contente com o que Deus fez, quando a gente passa ao estado de contentamento, né. Bloqueia emoções tóxicas, ajuda a combater a depressão, ansiedade, estresse. E isso acontece, sabe por que acontece isso? Porque o cérebro, ele passa a reconhecer e valorizar mais as experiências positivas. O teu cérebro ele começa a esquecer aquelas experiências negativas que você passou e começa a trazer à tona as positivas. Então vai te trazer prazer, vai te trazer alegria. Você vai ser uma pessoa mais alegre, né? Vai olhar para as pessoas rindo, né? E conversar com as pessoas de forma diferente. Vai ser visível na tua vida quando a gente está no estado de gratidão. Então é isso que Deus quer para a minha vida, para a tua vida. A mente relaxa, produz menos cortisol, porque o cortisol, irmãs, ele é o hormônio do estresse. Quando você começa com, né, aquela pressa, aquela agonia, e começa com emoções negativas, pensamentos negativos, ele acelera o cortisol, ele ativa o cortisol na tua mente e começa a produzir hormônios de estresse. Você começa a ficar estressado, inquieto, aperreado, e começa a murmurar, e começa a reclamar, né. Mas quando a gente é grato, ele relaxa a mente, as preocupações saem, porque você não vai se preocupar com o que vai ter, você vai se agradecer pelo que você já tem. E ela favorece um estado de equilíbrio, você se torna uma pessoa mais equilibrada, consegue equilibrar as 2 emoções, né. Você não vai ter emoções negativas, mas faz parte da gente, né. A raiva, o estresse. Agora, como eu já falei aqui, depois eu vou como eu já falei aqui, né, dependendo da situação, eu posso trazer depois, uma série sobre emoções. E a raiva, a gente vai ver que a raiva, ela ativa no nosso cérebro, irmãos, algo ruim, emoções ruins, o lisojão, ela é uma emoção que ativa no nossos cérebros energias ruins, que traz coisas ruins para o nosso corpo. Mas a raiva, ela é controlada pelos meus pensamentos. Quando eu escolho os pensamentos, por exemplo, se alguém vou falar só um pouco, porque quando vier o vídeo sobre a raiva eu vou falar mais. Quando alguém fala alguma coisa comigo que me doeu, que me machucou, eu tenho o direito de escolher o pensamento que eu vou pensar sobre aquela pessoa. Essa pessoa é miserável, eu vou pagar, ela vai ver. Ou eu posso dizer: "Não, ela pode ter feito isso porque ela não estava bem hoje. Não, ela pode ter feito isso sem querer, ela falou sem querer". E esses pensamentos, irmãs, eles geram na gente, eles controlam a raiva, vai controlando. Então, as emoções, elas são controladas pelos nossos pensamentos. Mas eu não vou me focar nisso aqui, né. Pela manhã, irmãs, para entrar no estado de gratidão, pela manhã, quando você acordar, não comece logo correndo, fazendo as coisas do serviço, não. Primeira coisa, quando acordar, dobra os joelhos, começa a agradecer a Deus, não pedir para pedir, né, mas agradecer pelo que Ele já fez na tua vida. Começa a agradecer pelo sol, coisas mínimas que você acha sem importância, mas que tem grande importância na nossa vida. Agradecer pela água, pelo alimento, pelos filhos, por estar bem. Depois de entrar naquele momento de gratidão, ali a Deus, de agradecer a Deus, né, lê um versículo da palavra. Se você tem pessoas que dizem: "Mas eu não tenho tempo", tire 10 minutos do seu sono, acorde 10 minutos antes para fazer isso, é importante. Porque aquilo ali é um ponto final, é um ponto de partida para o teu dia, né. O seu dia vai ser como você é pela manhã, então a tua manhã, ela ativa, né, de acordo com o que você fizer pela manhã, depende todo o teu dia. Muitas vezes é estresse e agonia, porque você tem acordado no estresse, naquela correria.
né, viva o presente, né, escolha viver o presente. Muitas pessoas querem viver o futuro, né, aqueles pensamento não do que vai acontecer, o futuro ele não me pertence, está na mão do meu Deus, então que possamos viver o presente. Viver o presente. Você quer ver quando você está no estado de ansiedade? Começa a focar em algo que está aqui, diante de ti, perto de você, e você vai ver que a ansiedade ela vai embora, porque o seu pensamento quando você está ansioso está no presente, ao que ainda no futuro, ao que ainda vai acontecer, os pensamentos de preocupação, começa a focar no presente, começa a focar em alguma coisa que está perto de você, aquela ansiedade ela começa a ir embora. A respirar fundo ajuda também a acalmar. E começa louvando, comece o seu dia louvando. Hinos de gratidão, olha, eu te agradeço, Jesus, meu Senhor. Você vai ver que vai trazer energias positivas para o seu coração. Você vai se tornar, assim, eu não sei explicar, mas algo diferente vai acontecer com você. Esses hinos, porque louvar é profetizar, como eu já falei aqui. Então traz pra gente, irmãs, dentro da nossa alma, gera algo diferente, que a gente não está acostumado a viver. Comece a contar hinos de gratidão. Eu te agradeço, Jesus, meu Senhor, as tuas bênçãos afluas. Eu me elevo por teu grande amor. E tem outro também, graças dou por esta vida. Comece pela manhã cantando hinos de gratidão. Se você está num propósito de louvor e tem que cantar hinos de sangue, tem que cantar hinos assim, mas comece primeiro com hinos de gratidão. Todos os dias comece com hinos de gratidão e comece a focar a tua mente em coisas boas que já aconteceram na tua vida. Esqueça as coisas ruins, né? O passado passou. Né? Começa a pensar nas coisas boas, focar nas coisas boas, focar no sorriso de teu filho, em momentos bons que você teve com seu filho, com a sua filha, com a sua família. Comece não no futuro que vai acontecer não, mas o que aconteceu, guarda as lembranças boas e comece a pensar nas coisas boas. Foque na palavra, na meditação da palavra. A meditação ela limpa a mente da gente. Então, irmãos, Deus quando ele diz uma coisa é porque ele sabe que faz bem para o nosso corpo, para o nosso interior. E tem que ser diário, tem que ser uma coisa diária, para entrar no estado de gratidão tem que ser uma coisa diária. Então a gratidão ela ativa a bênção de Deus na vida da gente, né. Deus ele age quando é um coração grato, minha tempo, pelo que ele já tem feito. Não é só aquela pessoa que chega a pedir, a impor, pensando que Deus é o nosso empregado, que tem que fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, e não é verdade. Deus ele faz o que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer e na hora que ele quer. E ele não vai agir no teu tempo, nem da forma que você quer, ele vai agir quando ele quiser, quando ele determinou. Lá a palavra de Deus ela fala que tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então está determinada a tua vitória. Está determinado. Se Deus tem algo para fazer na tua vida, ele vai fazer, mas vai ser o tempo dele. Então, relaxe, né? Curta a vida que Deus ele já te deu. Não fique focado no que Deus ele vai te dar. Curta aquilo que Deus ele já te deu, os teus filhos, como eles estão, a tua família, sair com a família, né? Nos traz estados de gratidão, os torna gratos também. Então é isso, irmãs, a maneira que Deus quer ser servido com gratidão, entrai pelas portas deles com louvor, em seu atos com hino. Louvar e bendizer o seu nome, porque ele é bom. E é eterna a sua benignidade, o que ele já fez por nós é grande. Começa a olhar para o sol, começa a olhar para a natureza, tira um tempo, 10 minutos do teu dia para olhar para a natureza, respirar fundo, focar na natureza, focar nas plantas, focar nos animais, nos insetos. Você vai ver que vai mudar a tua vida, irmã. É uma coisa tão simples, que para muitos não vale nada. Começa a fazer 10 minutos do seu dia pela manhã. Entre nesse estado que eu estou dizendo, começa a fazer essas coisas e focar na natureza. Quando você estiver andando na rua, meio que não se importa que as pessoas vão chamar você de doido não, mas olha para o céu. Começa a olhar para o céu, olhar para as nuvens, olhar para as estrelas à noite, né. Tira um tempo para pensar com a tua família, tira um tempo para brincar com os teus filhos, tira um tempo com a tua família, isso vai trazer um estado de gratidão e vai fazer bem à tua saúde. Eu já mostrei para vocês aqui, a psicologia ela ensina, ela mostra, né, dados mostram, especialista, a razão, né, porque tem a Bíblia e tem a razão, que ajuda a nossa saúde mental. Tantas pessoas, irmãs, internadas, doidas, loucas, doentes, né, ansiosas, tomando remédio controlado. E tudo que ela precisa é um momento de gratidão, é ser grata. Tudo o que elas precisam é ser grata. Como eu já falei, a depressão, a ansiedade muitas vezes é causada por remédios ou algum outro distúrbio. Mas a maioria dos casos são causados pela ingratidão, pela correria, pela ansiedade, pela inquietação por viver o passado. Depressão é excesso do passado. Mas é ansiedade, é excesso do futuro. É uma emoção natural do ser humano. Mas quando vem em grandes escala, ela prejudica o nosso corpo. Quando eu foco naquilo ali, prejudica o meu corpo.
Então que possamos ser gratos por tudo que Deus ele já fez na minha vida e na tua vida. Como o apóstolo Paulo, eu aprendi, ele não disse assim: "Olha, eu sou grato", ele disse: "Eu aprendi". Então ele aprendeu com a circunstância que ele passou, ele aprendeu a ser grato, a se contentar com o que ele tem. Então que eu possa aprender, que você possa aprender, assim como o apóstolo Paulo, a ser grato pelo que Deus ele já fez, e entender que tudo vem dele, e o que tem para acontecer na tua vida vai acontecer, e o que não tem para acontecer, o que não é para acontecer não vai. Você pode correr como for, irmãos. Deus ele não vai te dar. Não é a correria, você vai só adoecer, você vai só se inquietar e não vai adiantar. Então seja grato. Espere o tempo de Deus na tua vida. Fique na paz.